Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. A hipnoterapia, também chamada de hipnose clínica, consiste na aplicação de algumas técnicas, pessoal, que são utilizadas como auxílio para tratamento de transtornos mentais e físicos, assim como para combater hábitos como a alimentação, por exemplo, a má alimentação. Então agora eu vou conversar com a nossa super terapeuta Tainá Gobo sobre hipnose para emagrecimento. Boa tarde, Tainá, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Acostumada a estar sempre ali na cozinha do Vitrine, pois é. Cozinhando saudável. Hoje está aqui sendo entrevistada. Aqui. Faz tempo que eu venho aqui só na cozinha. Sempre na cozinha, né? Sempre na cozinha. Acho que o pessoal deve estar reconhecendo, né, pelo rostinho de Tainá. É verdade, ela sempre vem e faz receitas fits, umas receitas assim, mais light e tal. Isso, gente, é essa Tainá. Ela também é terapeuta, além de cozinhar super bem. E hoje também ela vem falar aí sobre a hipnose. Bom, primeiro, explica pra gente o que é a hipnoterapia, porque as pessoas às vezes têm, não sei se é preconceito a palavra, mas às vezes tem medo da técnica, né? Tem algumas coisas ali porque algo parece assim que só acontecia em shows de palco, né? Isso. A hipnose, a pessoa ficava hipnotizada lá e daí o que acontece e tal, né? O que é a hipnoterapia? Ah, sim. É legal falar disso porque as pessoas pensam que hipnose é algo místico, né? Algo que vai além do real. Claro que entra na imaginação, mas as pessoas acreditam que existe uma força, um domínio de mente, ela vai ficar inconsciente e não tem nada a ver com isso, né? A hipnose é uma terapia que tem comprovação científica, inclusive ela é a queridinha da neurociência. Muitos estudos, né, comprovados com relação às emoções, a comportamentos, a hábitos, se explica através da hipnose, né? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, você não fica inconsciente, né? Não tem um domínio de mente, pelo contrário, só acontece o que você quer, o que você permite. A gente pede com que a pessoa que está sendo, né, auxiliada, que ela se permita, porque tem a chance dela não se permitir e não acontecer nada. Hipnose de show é parecido com a hipnose clínica, né? A gente usa a técnica do aprofundamento, do relaxamento, só que lá é voltado para o show e a hipnose clínica é voltada para tratamento, para realmente tratar problemas emocionais. Isso, já puxando nesse gancho de tratamento, quais são os problemas emocionais que a gente pode tratar com a hipnoterapia? Olha, a hipnose, tudo que tem fundo emocional, a hipnose consegue tratar, né? Então, hoje é muito comum a gente tratar depressão, ansiedade, fobia, traumas, né? Então, a pessoa tem um trauma específico que ela passou, ela não consegue superar aquilo, a compulsão alimentar, problemas como insegurança, né? Medo, por exemplo, de falar em público, várias questões, medo do futuro, medo da morte, tudo que parte da parte emocional. E uma coisa bem legal que poucas pessoas sabem, mas tem muitas doenças, né, que são de fundos emocionais, né? Patologias como, por exemplo, psoríase, fibromialgia, né, artrite psoriática, dores de cabeça, dor de estômago, que pessoas têm, muitas vezes, o médico, né, diagnostica como uma doença crônica, que é de fundo emocional, que ela tem que cuidar do emocional. E eu tenho casos de resultados de pessoas que fizeram hipnose e não tomam nem medicamento mais. Nossa, que porque maravilha. Tratou o fundo emocional dessa... Tratou a causa. A causa. Isso, e agora a gente entrando mais profundamente agora na hipnose para o emagrecimento, que eu sei, muitas pessoas elas buscam, né? E aqui a gente está falando de emagrecimento em vários níveis, tá, gente? Tipo, até aquela pessoa que quer perder 30, 50 quilos, as pessoas querem perder pouco, né, Patrícia? Eu perdendo 5 quilinhos ali, eu tava bem, entendeu? Minha senhora, eu não achando os seus 5 quilos, eu tô feliz também. Você tá me entendendo? Que se alguém perde, alguém acha. Sempre assim essa vida, entendeu? É uma via de mão dupla ali, que olha que eu vou te contar. Como que funciona, então, a hipnose direcionada para o emagrecimento, Tainá? Tá. É bem importante as pessoas entender que não é um milagre. Isso, ótimo. Entendeu? A hipnose não é um milagre. A hipnose é uma ferramenta muito boa, que tem comprovação científica, que pode auxiliar muito você no emagrecimento. Mas é importante você ter um acompanhamento com um nutricionista também. Tá? Então, o que a hipnose trata? Primeiro, né, dentro da questão da compulsão. A gente vai nas causas, tá? Que são o quê? Quando eu não como por fome física, né? Aquela pessoa que está assim, eu preciso comer,
ela tem aquela sensação de que tem algo dentro dela dizendo para ela: coma, minha filha. Então, existe um motivo emocional para você comer. Tá? E a maior parte das causas, da raiz do problema, está na infância. Por quê? Porque na infância nós não temos o amadurecimento emocional, que é o racional, o córtex pré-frontal. Começa a se formar com 7 anos de idade, só começa. Ele vai terminar com 21, às vezes 25 anos de idade. Então, nesse período, você não sabe lidar com as emoções. Então, quando você é criança, teu filho, por exemplo, você falava assim para ele lá, ele tinha 6 aninhos, você falava assim: não mexe aí. O que ele fazia? Mexia. Testava, né? Ia lá e mexia para ver o que acontece. Então, a gente tem que entender que quando a criança sente algo, ela não tem controle do que ela sente. Entende? Então, quando você fala pro teu filho: não mexe, e o negócio tá ali, ele quer mexer, e você fala para ele: não mexe, é muito difícil para ele lidar com isso. Ele tá em sofrimento. Então, o certo é você tirar aquilo do local e colocar em outro local para ele não ver, para não instigar nele o desejo, tá? Então, quando nós somos criança, nós temos dificuldade de lidar com o que a gente sente, tá? Então, normalmente, a gente lida do jeito que dá. Então, quando a pessoa ela é criança, ela passa por um trauma, por uma dor, ela não sabe tirar aquilo de dentro dela, né? E muitas vezes nós, como adultos, já é difícil. Você passa por uma situação que te deixou imensamente triste. É difícil lidar com aquilo. Você imagina uma criança que não tem essa condição que nós temos, que é analisar a situação e falar: não, eu não vou deixar isso me abalar. Então, ao decorrer da nossa vida, a gente vai somando essas experiências. Esse negócio de que a criança esquece. É mentira. A criança não esquece. Você pode não lembrar das imagens, mas uma vez que você sentiu uma dor emocional, ela faz parte de você e pode passar 30, 40, 50 anos, ela tá lá. Tá, e daí como que funciona essa hipnose daí, Tainá? Por exemplo, você é hipnoterapeuta, a pessoa te procura para quer emagrecer, né? Enfim. Aí você vai conversar com essa pessoa sobre algo que possa ter acontecido com ela, principalmente na infância? Como que é? Não. Aí que tá. Falando das dores, ela pode estar comendo para aliviar essa dor lá da infância, até hoje, tá? Por quê? Porque existem situações que ela vive que é como se ativasse aquela dor. Aí vem. Então, sabe quando a pessoa fala: eu tô triste, mas eu nem sei por quê? Nossa, eu tô com tédio, tô tão desanimada, nem sei por quê. Tô com uma raiva. Então, tem coisas por trás disso. Dentro da terapia, então, primeiro a gente vai fazer a anamnese. A anamnese, ela é uma avaliação que eu faço para entender o que é para você, qual é a representação que você tem diante da comida. Então, é onde eu vou entender por que você come, em que momentos você come, né? Como que é isso para você. Então, eu pergunto assim: com o que se parece essa sensação que você tem de querer comer? Ai, parece ter um buraco dentro de mim. Ah, parece que é um vazio. Ou, ai, parece ter uma vozinha dentro de mim que fala: come. Ou, ai, tadinha, tem que comer. Então, a pessoa, ela vai dizer para mim, eu vou respondendo as perguntas, eu vou estruturando essa representação. Então, assim, eu não pergunto nada para ela do passado com relação ao que ela pensa, porque normalmente é coisa que ela nem imagina. Entendeu? Não, ela nem imagina. Dentro da terapia, que a gente faz a indução, né, do transe, ela fica totalmente consciente, só que o que acontece? O transe, a gente baixa o racional e eleva o emocional, ela aflora o emocional, é onde ela entra nas memórias, nas lembranças, porque assim, dentro do teu subconsciente, Patrícia, tá gravado tudo que você viveu, tudo, a cor da cobertinha que a sua mãe te cobria quando você era bebê, tá gravado, tudo. Então a gente encontra causas de quando a pessoa tinha 6 meses de idade, 1 ano de idade. Nossa! Menina, e daí a partir daí, encontrou a raiz. Aí o que acontece? Aí a gente usa as técnicas de ressignificação profunda que a terapia nos ensina. É onde a gente faz a ressignificação. Porque o que faz a pessoa comer é aquela dor. Aí o que a gente faz? A gente tira a dor e coloca a paz no lugar. Então a gente vai mudar o sentido. Quando você muda o sentido, você muda todo o pensamento, toda a forma como ela pensa, né? Aí é normal acontecer da pessoa falar assim: nossa, hoje eu como só um pouquinho e não sinto mais aquela vontade de comer igual eu senti. Olha que maravilha. E daí tem mais uma outra coisa que a gente trabalha que é muito importante também, que é as crenças. Entendeu? Então, por exemplo, como a pessoa vem há muitos anos nesse comportamento, então tem coisas que passam na mente dela, que ela pensa sobre ela, sobre a comida, sobre o corpo,
que faz dela manter aquele peso. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava assim pra mim, Tainá, eu tô bem, eu tô muito bem, assim, eu tô comendo bem pouquinho, só que tem uma coisa que fala dentro de mim, assim, você não vai emagrecer. Parece assim que eu não vou conseguir. Aí eu pensei, aí tem coisa, né? Uhum. Aí dentro da terapia a gente foi buscar a causa disso. Por que você pensa desse jeito? Aí ela lembrou, o pai dela bem evangélico, né? Assim, tinha muito medo dela errar diante de Deus, tudo. Então, ele, para proteger ela, para criar um alerta nela, ele disse bem assim para ela. Vou chamar ela de Maria, tá? Uhum. Maria, o negócio é o seguinte, você tem que ser gorda, você não pode ser magra. Porque se você for magra, você vai pecar e vai pro inferno. Meu Deus! Então, assim, aquilo estava dentro dela. Ela tinha 13 anos de idade. O pai tentando proteger ela do mundo, de coisas assim, coisa de jovens, tudo. Ele foi duro. Só que aquilo fez dela uma pessoa gorda a vida inteira, porque ela falou, eu tenho que ser gorda. Por exemplo, tem pessoas que quando são novas, são muito assediadas. Aí a mente começa a criar uma proteção. Então ela mantém a gordura, se mantém. Aí como que é manter a gordura, Tainá? É ter comportamento de uma pessoa que vai engordar. Então ela come a mais, ela sente a necessidade de comer a mais, porque a mente entende, você tem que ficar gorda para que nenhum homem olhe para você porque é perigoso. Pode mexer com você, entendeu? Então tem muita representação que está associada à comida que a pessoa não sabe. E aí ela vai fazer dieta, ela sofre. Por quê? Porque não é só sobre não comer açúcar, não comer o exagero. É sobre o que está dentro dela que motiva ela a comer. Menina do céu, vê quanta coisa, né? Que tem, quanto assunto que a gente tem sobre esse assunto. Muito obrigada por compartilhar uma parte desse assunto com a gente, viu, Tainá? Você volta pra gente falar mais ainda, porque eu sei que tem muito mais sobre a hipnoterapia. É um caminho vasto. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, pelo menos dessa introdução, de conhecer um pouquinho mais sobre a hipnose. Passa seu Instagram pro pessoal de casa, se alguém já tiver alguma dúvida, já quiser esclarecer contigo, já te manda um direct. É só me chamar porque eu estou disponível para responder perguntas. Isso aí. O meu Instagram é Hipnoterapia Cascavel. Perfeito. Obrigada, viu, mais uma vez. Você volta e tem que voltar pra cozinha também, né, minha amiga? A agenda tá cheia, é isso? A agenda tá cheia? Eu falei pra Amanda, Amanda, você me avisa uma semana antes, tá? Olha que daí só. eu me preparo. Que legal, que bom, mas é assim mesmo. Tá. Que venha eu fico mais. Feliz. Isso aí. Beijo, Lita. Até a próxima. Beijo, obrigada.